Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo. Pois é galera, o discurso do Renato Gaúcho já tá pronto, cara. Vocês não perceberam nas coletivas dele? Pois é, eu vou trazer isso aqui pra vocês um pouquinho, com detalhes, e porque eu acho até que ele tem razão. Se a diretoria do Grêmio não se mexer com as contratações, o ano do Grêmio vai ser um ano muito difícil. E eu sei, tá vindo aí Diego Costa e Duqueiroz. Duqueiroz eu considero que foi uma boa contratação. O Diego Costa, a gente ainda vai ter que ver no campo como é que vai ser. Mas eu tô apostando muito no Renato com o Diego Costa. Agora, as datas estão aí. Eu vou trazer com detalhes para vocês as datas, limites de inscrição de jogadores para todas as competições do ano de 2024 ainda nesse vídeo. Então fica comigo até o final e a gente vai debater um pouquinho do porquê o discurso de Renato Gaúcho já está pronto e qual deles ele vai escolher e por quê. Pessoal, a partida de ontem ela foi bem preocupante, principalmente porque eu enxergava no Renato uma cara de preocupação muito grande. Mesmo quando o Grêmio fez o gol de empate, tu percebia que na comemoração dele ele estava muito preocupado. Isso tudo porque ele também sabe que o time do Grêmio está muito limitado. Eu sei, Rodrigo, o time do Grêmio não é pior que o do São Luís. Ele não podia ontem ter tomado aquele sufoco dentro de casa na arena. Tá, eu concordo com vocês. O Renato vacilou, principalmente na escalação do João Pedro Galvão de centroavante e caindo o André pela beirada. Ele simplesmente tirou a principal característica do menino, que é ficar ali na área e fazer o gol, pra largar ele pra correr, marcar e voltar o tempo inteiro, que não é uma característica dele. O guri já voltava cansado lá pra frente. Dito isso, a gente também tem que entender uma coisa. Ano passado, no ano de 2023, o Renato deu em uma entrevista coletiva a seguinte informação, de que o Grêmio não disputaria título, principalmente com aquele elenco. O Grêmio precisaria contratar. Se o Grêmio não contratasse, não ia chegar. Simples assim. É um recado direto para a direção do Grêmio. O grupo do Grêmio era fraco. Ah, ele falou aquilo para se blindar. Ele falou aquilo justamente para tirar a pressão de cima do grupo. Bom, esse discurso é bonito depois que o Grêmio conseguiu fazer uma boa campanha, principalmente chegando em segundo lugar. Mas o que acontece é que com a saída do Soares, a gente perdeu quase que 90% do time do Grêmio. E aqui eu não falo nem só em questão de gols, que sim, a gente perdeu 90% de gols do time do Grêmio. Mas eu falo mesmo em questão anímica, em vestiário. O Soares, ele não era só o Soares de dentro de campo, ele era Soares fora de campo também. Ele era aquele Soares que animava todo mundo, a torcida, os jogadores. Mas pronto, o Soares passou, o Soares preferiu o Miami, como diz o Renato. E eu concordo com o Renato, é águas passadas. É difícil tu conseguir outro Soares por aí, quase impossível até. E não vamos conseguir. Eu acho que nenhum outro time vai tão cedo, é difícil mesmo. Agora, o que a gente sabe também é que o Renato, ele tá condicionando a temporada do Grêmio com as contratações que estão para chegar. O Renato foi questionado em entrevista coletiva, e não foi nenhuma nem duas vezes que ele disse o seguinte: Renato, com esse time do Grêmio, aonde tu pode chegar? E ele foi muito claro. Olha, ninguém é cego aqui dentro, a gente sabe que a gente precisa contratar, então é muito difícil eu dizer pra ti aonde a gente vai chegar. E por que o discurso do Renato tá pronto? Porque o discurso do Renato vai ser baseado no que vai chegar de contratação pro Grêmio, é simples. Se o time que tá aí hoje ficar assim, a gente não vai lutar por nada, é muito difícil. Ah, a gente pode chegar, pode brigar, pode acontecer um acaso como foi no ano passado, que sim, o próprio Renato sabe disso, ele falou na entrevista coletiva. Olha, ano passado ninguém acreditava em nós, mas a gente chegou, só que a gente tinha um fator, que era o fator Soares, que apesar do Antônio Brum, em entrevista coletiva, dizer que, bom, a gente só perdeu o Soares. Não, cara, a gente não perdeu só Soares, a gente perdeu simplesmente o melhor jogador do Brasil no ano passado. Então, o Grêmio perdeu muito com a saída do Soares, sem contar que saiu o Bitelo na metade do ano, saiu também o Ferreirinha. Bom, chegou o Soteldo, que é uma baita contratação, mas ele se machucou, vai voltar na metade da fase de grupos da Libertadores. Então, o Grêmio perdeu muito e acresceu pouco. A verdade é essa. Agora, se o Diego Costa vir e fazer muitos gols, bom, cara, vou torcer muito pra isso, que isso aconteça. Não é o que tá acontecendo nos últimos anos, porra, show de bola, cara. A direção, pô, os caras fizeram uma aposta e estão ganhando uma aposta. Porque sim, o Diego Costa hoje é uma aposta. Não porque o Diego Costa não tem capacidade, mas porque os últimos anos dele são ruins. São 6 anos que ele não faz mais que 7 gols por ano. E isso aí é fato, é número, não tô inventando. Agora, o que acontece é que o Renato, ele tá condicionando o ano mediante as contratações que vão chegar. É do tipo assim, pô, vamos ver o que vai dar com esse time. Agora, se vier a contratação, a gente pode tentar brigar por uma Libertadores. Agora, se não vier, o discurso tá pronto. O discurso vai estar pronto. O Grêmio não brigou porque o Grêmio não contratou. Simples assim.
tá? Agora, tem tempo ainda, direção do Grêmio tem tempo, eu sei, tá difícil trazer, é muito, cara, o Grêmio esperou muito pra trazer jogador, esperou muito, infelizmente a direção do Grêmio foi muito lerda nessa questão, muito lerda, ela deveria estar trazendo jogador já lá atrás. O Diego Costa é um exemplo disso, por mais que se diga que o Diego Costa não queria ficar no Brasil, não, o Diego Costa nunca foi a primeira opção do Grêmio, nunca. Pode dar muito certo? Pode, eu vou torcer demais, mas nunca foi. Então não adianta a entrevista coletiva, a direção do Grêmio, bancar que o Diego Costa era, porque Antônio Brum e Guerra estavam em podcast dizendo que estavam acertados com XYZ. Já estavam acertados. E depois o Antônio Brum já muda discurso e diz que tem que esperar o fechamento da janela da Europa, que era do dia 30 de janeiro, 31 de janeiro. E aí quem vem é o Diego Costa, que estava aqui do nosso lado, no Botafogo, que o Botafogo acabou não renovando com ele. Vamos falar um pouquinho das datas, e porque eu acho que ainda há tempo. Sim, tem tempo, direção do Grêmio. Presta atenção nas datas. O Gaúcho eu acho quase impossível o Grêmio conseguir trazer alguém, porque fecha no dia 15, agora, na quinta-feira que vem. Então 15 é a data limite para o Grêmio fazer a inscrição. Pode chegar alguém? Pode. Duqueiroz provavelmente vai chegar, talvez chegue um ou outro nome, mas é bem mais difícil. Agora, Brasileirão, a gente tem até o dia 7 de março. Então, até o dia 7 de março, o Grêmio pode fazer a inscrição de novos jogadores. Então se atenta, Grêmio. Tem possibilidade ainda de vir mais jogadores. Jogadores de elenco, pelo menos, jogadores que possam suprir alguma necessidade. O time do Grêmio tá um time fragilizado. Eu sei que o fato de não ter jogadores ali na frente que decidem, que hoje a gente não tem, JP Galvão, eu nem vou comentar. Diego Costa ainda é uma incógnita. E o André precisa se afirmar, ele precisa de sequência. Infelizmente hoje quem vai fazer os gols do Grêmio? Tá difícil. Além do Brasileirão, agora a fase de grupos, que é o que interessa o Grêmio, da Libertadores. Essa daí, as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março. 29 de março é a data limite para inscrever jogadores. Torço que sim, que ganhe a Libertadores, espero que sim. Só que com esse time eu tenho que ser realista, tá muito difícil imaginar que o Grêmio possa chegar em fases finais de Libertadores. Eu diria quase impossível. Agora, tudo vai depender do que a direção pretende fazer, quais são os próximos movimentos da direção. Se diz que ela quer contratar um novo 9 para metade do ano, eu duvido muito que venha alguém de grande impacto. Por quê? Porque é complicado, tá todo mundo empregado, mas até lá pode surgir, não vou dizer que não, pode surgir. Agora, eu acho que vai depender muito também do rendimento de Diego Costa. Vocês imaginam se o Diego Costa começa a fazer um gol atrás do outro aí? Talvez a direção já tire o pé um pouco. É bem a cara da nossa direção. Vamos contar que a direção traga bons jogadores. Não tenha dúvida que aí a pressão ela cai um pouco mais para cima do Renato. O Renato Gaúcho vai ter que entregar um bom trabalho. Agora, se a direção continuar do jeito que tá, a passos de tartaruga para contratar, não tenha dúvida nenhuma que o discurso do Renato Gaúcho vai ser que o Grêmio não teve elenco, o Grêmio não contratou e o Grêmio não conseguiu chegar justamente porque falta peças, então o discurso já tá pronto. Bom, comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam desse vídeo, se vocês acham que faz um pouco de sentido. Não é inscrito no canal, tu quer receber todos os nossos vídeos, tu tem que te inscrever aqui e ativar o sininho. Se tu não fizer isso, esquece, o YouTube não vai te avisar. Fechou? Se puder deixa o like então, até o nosso próximo vídeo, valeu e eu fui!